Ela é bioquímica, começou a carreira como trainee na empresa em que hoje é presidente executiva. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Lídia Abdala, CEO do grupo Sabin, uma empresa brasileira de medicina diagnóstica. Lídia, é um grande prazer recebê-la aqui em nosso estúdio da Jovem Pan em São Paulo. Você começou na companhia aos 24 anos, recém-formada, e em mais de 25 anos se tornou presidente. Qual foi a característica fundamental, na sua avaliação, para alcançar essa posição que é a principal posição da companhia? Obrigada, Bruno, por essa oportunidade de estar aqui com você. É uma grande alegria para mim também. Bem, sem dúvida alguma, o que fez toda a diferença na minha carreira e na escolha do meu nome para presidir o Sabin quando foram escolher, né, uma CEO, e eu fui a primeira CEO de gestão profissional da empresa, foi eu conhecer a fundo a operação, o negócio e o setor. Eu já estava no Sabin há 15 anos, então conhecia todas as áreas da empresa, sou de formação técnica, mas ao longo da minha carreira, em cada desafio que eu fui assumindo, cargos de liderança, coordenação, gerência, superintendência, eu fui buscando conhecimentos que eu não tinha no meu curso de formação. Os cursos de formação na área de saúde, eles são muito técnicos e ensinam ainda pouca gestão. E gestão, eu digo de falar de liderança, gestão de equipes, de conhecimentos administrativos financeiros, gestão de negócios. Então, ao longo da minha carreira, mesmo atuando em áreas técnicas, com atividades técnicas, eu já buscava esses conhecimentos. Isso foi o que fez a grande diferença, sem dúvida. Quando a empresa cresceu e chegou o momento, né, de escolher um CEO, uma CEO profissional, eu estava ali já com uma bagagem de 15 anos. Mas você sempre buscou, almejou essa posição de presidente de uma companhia? Bruno, não almejei. As pessoas às vezes perguntam isso. Eu digo assim, quando eu entrei no Sabin, o Sabin era o terceiro laboratório em tamanho de Brasília. Nem a doutora Janete e a doutora Sandra, que são as fundadoras da empresa, acho que imaginavam o tamanho que a empresa se tornaria 15 anos depois. Mas eu nunca almejei, mas eu digo que eu sempre me preparei para o próximo ciclo, para o próximo passo. A cada novo desafio que vinha para a minha carreira, de novo, eu sempre tive essa disciplina de buscar conhecimento, de buscar me especializar. Fui fazer MBA, fui fazer curso de finanças corporativas, que eu não tinha essa formação. Então, eu fui trilhando uma carreira sempre buscando crescimento e novos desafios. Isso é o que sempre fez parte da minha vida. Você que é técnica e faz questão de pontuar que é técnica, quando você sentou na cadeira de CEO, qual foi a habilidade que você achou que você precisava ir atrás? É a questão financeira? Foi ainda buscar mais conhecimentos aí técnicos de gestão financeira e controladoria. Deixa eu chamar a atenção aqui para o trabalho da Lídia. Você está como CEO há quê? Mais de 12 anos na posição. Isso. Portanto, desde que a Lídia assumiu essa posição há 12 anos, o faturamento quintuplicou da empresa. O quanto desse feito foi da estratégia da companhia e o quanto foi da transformação do setor de saúde? Porque o setor, nesses 12 anos, você sabe mais do que ninguém, se transformou radicalmente. Exatamente, se transformou radicalmente. Eu não tenho dúvida que foi uma composição desses dois fatores que você citou. Em 2010, nós fizemos um planejamento estratégico, olhando para 2020, mirando ali projeto de expansão geográfica, crescimento para novos mercados, incorporação de novos serviços. Quando eu assumi a presidência do grupo, em 2014, o Sabin atuava até ali, então,
Já estávamos em 5 outras regiões fora do Distrito Federal, de 2012 a 2014, mas com uma atuação 100% focada em análises clínicas. E tínhamos já um serviço de imunização também em Brasília. Então, eu assumi com o desafio de seguir crescendo geograficamente, expandindo geograficamente, isso estava no nosso planejamento estratégico, e também diversificando o negócio. Já tinha ali uma mudança no perfil do consumidor, querendo fazer muito mais procedimentos. Eu quero também fazer exame de imagem, imunização, onde eu já vou fazer os meus exames de análises clínicas. E já tinha uma grande transformação digital acontecendo. Então, novos tipos de exames chegando, novas soluções. E ali, então, esse foi o meu desafio, sem dúvida alguma. Tanto o nosso projeto de expansão geográfica, aquisição de outras empresas, entrada em novos mercados, uma avenida forte de crescimento orgânico também, porque nós fazemos aquisição de empresas, laboratórios de análises clínicas, serviços de imagem nas diferentes regiões, mas quando eu chego numa região nova, a partir dali, eu cresço no entorno, Eu vou crescendo em cidades, em regiões próximas, com crescimento orgânico, abrindo novas unidades de atendimento ao cliente. E ali vieram, então, novos negócios que nós fomos trazendo para o grupo. A área de diagnóstico por imagem, que é uma área que tem 10 anos e que está crescendo muito, em várias das regiões onde nós temos. Centros de check-up executivo, nós temos 2 serviços de check-up executivo, um em Brasília, um em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Vieram mais de 30 serviços de imunização hoje, nas diferentes regiões do país. Também uma empresa de atenção primária, Amparo Saúde, que hoje faz parte do grupo, e aí é um negócio focado em atenção primária, gestão de saúde populacional. Também uma plataforma integradora de serviços que nós lançamos em 2021, e ali funciona como uma plataforma de programas de coordenação de cuidado, para quem quiser adquirir, dá acesso aos nossos serviços e também acesso aos serviços parceiros, medicamentos, farmácias, clínicas médicas, e uma plataforma totalmente digital. Então, fruto de 100% de transformação digital e de tecnologia que veio mudando o nosso setor nos últimos anos. A gente está falando de faturamento, um faturamento que quintuplicou em mais de uma década de companhia. E esse ano de 2026, vocês têm uma meta aí ousada, que é uma meta para bater aí o recorde histórico de faturamento da companhia. É superar os 2 bilhões, para ser mais exato, 2 bilhões e 200 milhões de reais. Qual é a estratégia para bater esse recorde histórico da companhia? A estratégia é seguir crescendo organicamente, com abertura de novas unidades. Então, temos um projeto de abrir 16 novas unidades neste ano. Já abrimos metade disso no primeiro semestre, já 8 unidades, e temos aí o compromisso de abrir ainda novas unidades. Um crescimento grande da nossa área de diagnóstico por imagem, então temos 2 grandes unidades de diagnóstico por imagem para abrir também no Brasil. E a gente segue olhando oportunidades de aquisição, em outros mercados e para entrar em novos mercados. Claro que com a mudança de cenário macroeconômico nos últimos anos, os M&As mudaram de nível, a conta mudou, o custo do capital subiu, então isso também redirecionou as nossas estratégias. Mas nós seguimos olhando oportunidades de M&As. Ou seja, se não fosse o ambiente macroeconômico brasileiro atual, essa projeção de abertura de unidades seria bem maior. Seria ainda maior. Seria bem maior. Nós temos um foco muito grande em crescer todos esses novos serviços nossos que estão crescendo também. Como eu citei, nossos serviços de atenção primária. A gente tem expandido para outras regiões, além do Distrito Federal, além do interior de São Paulo. Próprio Rita Saúde, que é a nossa plataforma integradora de serviços, também crescendo bastante. Hoje, a principal receita é a medicina diagnóstica. Medicina diagnóstica. Que responde a quantos por cento do faturamento de vocês? Responde ainda a 95%. 95%? Isso, quando eu olho para análises clínicas e para diagnóstico por imagem. Isso, Lídia, não é um problema para vocês? Não, porque ele é fruto de um crescimento contínuo e constante. A gente temos novos negócios, temos investido neles e eles têm crescido, mas o nosso negócio de medicina diagnóstica, que é o core, continua crescendo.
São mais de 7 mil profissionais. Mais de 7 mil profissionais. Eu sempre me impressiono quando a gente recebe aqui os presidentes de empresas que contam com milhares de profissionais. Já recebi aqui no Show Business presidentes de empresas que têm 100 mil funcionários e presidentes de empresas que têm 200 funcionários. Você comanda hoje mais de 7 mil, né? 7.500 profissionais. Isso. Como é que é liderar esse batalhão, esse exército de gente em várias regiões do país, né? Em várias regiões do país. Como eu disse, a gente tem uma operação bem capilarizada. São 14 estados, mais o Distrito Federal, 78 cidades no Brasil, em todas as regiões. Então, esses 7.500 colaboradores, 52% da nossa operação está no Distrito Federal em torno. E os outros 48% nas diferentes regiões. Então, praticamente 50% dessa nossa força de trabalho está aí nas diferentes regiões do Brasil. Essa capilaridade é uma fortaleza nossa, sem dúvida alguma. Mas, como eu disse, traz desafios, que são as distâncias físicas, as culturas diferentes. O Brasil é um país muito grande, heterogêneo, com uma cultura diversa. Então, isso exigiu de nós muita disciplina, muito foco, sobretudo em pessoas. 70% dessa nossa força de trabalho está na linha de frente, atendendo os nossos clientes todos os dias. É o quê? Atendente, colhedores, os nossos técnicos, enfermeiros, as nossas copeiras, copeiros, motoristas. Então, o número grande de profissionais nossos que estão ali em contato direto com o nosso cliente. Como uma empresa de serviço, as pessoas estão ali recebendo, atendendo os nossos clientes. O que é a marca registrada do Sabin? O atendimento humanizado. O atendimento humanizado, o sorriso, o brilho nos olhos, o engajamento das pessoas. Isso se faz cuidando das pessoas. Cuidando das pessoas sem dúvida alguma, um programa de benefícios robusto, remuneração, mas muito mais do que isso. Cultivando e disseminando uma cultura organizacional que valoriza a diversidade e inclusão, que respeita a vivência, as histórias de todas essas pessoas, com as suas experiências diferentes das diferentes regiões do país. Como eu disse, muito foco em capacitação, treinamento, desenvolvimento, porque as pessoas, quando percebem que o Sabin é uma empresa de oportunidades, oportunidade de crescimento profissional, de carreira, isso traz Você é prova viva. Eu sou a prova viva 100%, disso. né? Eu sou a prova com a trainee disso. Que virou a presidente da empresa. Exatamente. Quando a gente fala de políticas, programas, que muitas vezes nós implementamos nas empresas, eu digo que metas, indicadores dizem muito, mas os exemplos, eles são muito fortes, O exemplo, de fato, arrasta. E a gente fala aqui da minha história, Bruno, mas o Sabin tem 98% das suas lideranças desenvolvidas dentro de casa, assim como eu, que vieram de carreira interna. Então, os nossos diretores corporativos, os nossos gerentes corporativos, supervisores, coordenadores, os nossos gestores regionais, 98% deles vieram de dentro de casa. E isso tem uma fortaleza muito grande, porque conhecem a cultura da empresa. Sem dúvida. E tem um engajamento e um comprometimento diferenciado. Você me perguntou como eu chego nesses 7.500 colaboradores. Eu chego, sobretudo, através da nossa liderança. Hoje nós temos no Brasil 500 líderes, em torno de 550 líderes. Esses líderes estão nas linhas de atendimento, nas linhas de frente, nas áreas técnicas, nos núcleos técnicos, nas áreas administrativas. E aí a gente tem a liderança ali de supervisão, coordenação, de gerentes. Essa liderança é uma liderança que a gente treina, prepara, foca muito no desenvolvimento deles. Porque é através deles que todos os nossos planos estratégicos, objetivos, compromissos, principalmente, chegam até a ponta. Lídia, como é que vocês se posicionam e, sobretudo, se preparam para uma população que vai viver cada vez mais? Hoje, na verdade, a expectativa de vida da população está em pouco mais de 76 anos. Bem, somos um setor que é fundamental para isso também, para que essas pessoas vivendo mais também vivam com mais qualidade de vida. Eu acho que esse é o nosso grande desafio enquanto país para o Brasil.
Eu digo que nós conseguimos, nos últimos anos, ir conquistando mais anos de vida. Agora nós temos que colocar mais qualidade para estes anos de vida que a população está vivendo mais. E para o nosso setor, de novo, há uma oportunidade muito grande. Há desafios, porque tem uma questão de sustentabilidade econômico-financeira do setor de saúde. Tem uma questão de a gente estar num país de 215 milhões de habitantes, crescendo, como nós já estamos aqui, um país diverso, um país muito heterogêneo, com infraestruturas de sistema e de setor de saúde muito diferentes de uma região para outra. Então, tem essa questão, o desafio aí de acesso, como levar acesso à medicina de qualidade para toda essa população. Agora, a população vivendo mais também se preocupando muito mais com qualidade de vida e com medicina preventiva e personalizada. E aí é o nosso caminho e os nossos investimentos também muito voltados para essa medicina de prevenção e a medicina personalizada, que é aquela que vai conseguir preparar essas pessoas para, vivendo mais, que tenham menos doenças crônicas, que tendo doenças crônicas elas sejam bem monitoradas, diagnosticadas precocemente para terem grandes chances de tratamento melhor e garantam qualidade de vida para essa população. Como é que está o setor de saúde em geral? Você pode falar do mundo, mas sobretudo no Brasil, em relação à inteligência artificial. Ele está avançado? Está avançado, existe muito ainda a se fazer. Há uma questão muito importante, isso não só no setor de saúde, mas para todos os setores, que é a prioridade, o quanto eu priorizo de investimento em ferramentas, em soluções que tenham inteligência artificial. Passa por todos os setores. Passa por todos os setores, porque como eu consigo de fato tangibilizar depois que isso me trouxe um retorno e ganhos. Você sabe que no começo, você sabe que no começo 95% das empresas que investiam em AI, isso é uma pesquisa do MIT mesmo. Sim. Elas não viam retorno real. Exatamente. Isso faz pouco mais de um ano isso, talvez. Que publicaram. 95%. Então isso que você está falando é mais real do que nunca. Exatamente. Agora, há ganhos que são ganhos reais. Quando a gente olha para o setor de saúde, por exemplo, a área de diagnóstico por imagem. Então, a gente tem ressonâncias, tomografias que hoje já vêm embarcadas com soluções que são soluções de inteligência artificial e que possibilitam não só mais conforto para o paciente ali na realização do exame, a realização do exame com tempos menores, mais curtos. Isso tem um impacto enorme, tanto na produtividade daquela máquina, daquele equipamento, daquele serviço, também menor tempo de radiação para o paciente. E também possibilidades de detecção de lesões cada vez menores, no início, muitas vezes, ali de uma doença, de uma patologia que o médico consegue intervir muito, muito rapidamente. Então, este é um ganho real da inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial ela tem transformado também muitas nossas áreas administrativas, áreas de back-office, trazendo produtividade para os negócios, Agora, a grande questão nesse assunto, a inteligência artificial vai substituir o médico? Não vai substituir o médico. Não vai substituir o médico totalmente, sobretudo naquilo que nós mais precisamos do médico, que é aquele conhecimento acumulado que ele tem, a experiência, mais a humanização. E eu costumo dizer, isso não tem jeito. E quando a gente fala de saúde, a gente está falando cada vez mais de quem procura um serviço de saúde, que é o quê? Que é cuidado, que é acolhimento, que é empatia. A relação de confiança do paciente continuará sendo com o seu profissional. Não vai ser com uma máquina, não vai ser com uma solução tecnológica. Agora, aqueles profissionais, médicos e profissionais de saúde, que não entenderem que tem que usar a inteligência artificial como outras ferramentas de tecnologia a seu favor, estes serão substituídos. Porque, na realidade, irá mudar a forma de atuação e de atividade destes profissionais. Exatamente. São quantos estados? 14 estados, mais o Distrito Federal. Mais o Distrito Federal. Você sente muita mudança e muita diferença entre as operações?
nos estados em que vocês estão? Sim, muitas diferenças. A gente tem diferenças que são culturais, né? Muitas vezes, as diferentes culturas. Mas vocês vão se adaptando às mudanças? A gente se adapta à cultura regional, àquela cultura da região. O Sul é diferente do Centro-Oeste. O Sul é diferente do Centro-Oeste, que é diferente do Norte, que é diferente do Nordeste. Dentro do mesmo estado, às vezes a gente tem regiões que são diferentes, né? Eu vou te dar um exemplo muito simples e que parece que é uma bobagem, mas você pega ali os tipos de exame, né? Exame de urina rotina, que é o EAS comum que a gente faz. Em uma região se chama EAS, e outra se chama urina tipo 1, e outra se chama rotina de urina. O pedido médico, o médico escreve, pede diferente. Já é diferente. Em cada região. Este é um exemplo simples, né? Quando a gente vai para as questões de profissionais, né, de formação de mão de obra, disponibilidade dessa mão de obra, que é uma mão de obra especializada, isso técnica. É importante você falar, né? O Brasil ainda é carente dessa mão de obra especializada, sobretudo no interior? Sim, no interior a gente ainda tem carência, né, em muitas regiões. O que nós fizemos, Bruno, foi investir muito também nessas plataformas de treinamento e desenvolvimento. Nós temos uma universidade corporativa que nós criamos em 2009 e ela foi crescendo, evoluindo. Hoje a gente tem uma plataforma totalmente digital, com trilhas ali de treinamento, cursos, e aí desde cursos técnicos até cursos comportamentais, trilhas de formação e desenvolvimento de lideranças. Então, hoje, dentro da nossa estrutura, 50% dos nossos treinamentos e capacitação são online e os outros 50% presencial. Mas, através dessa plataforma, eu consigo desenvolver, capacitar e treinar os 7.500 profissionais do SEIB, independente da região onde ele esteja. Deixa eu fazer uma pergunta clássica aqui, Lídia, para todos os convidados que passam por este programa. Quem são as suas, ou quem é, pode ser só uma pessoa, quem é a sua grande referência, tanto na vida quanto no mundo dos Olha, tenho muitas referências. Pode ser mais de uma, tá? Não, fique à vontade. Tenho muitas referências que são das diferentes etapas, né, da minha vida, assim, dos diferentes momentos de vida. Mas eu tenho as duas grandes referências da minha vida, que é meu pai e minha mãe. A minha mãe já é falecida, tem 3 anos, mas que eu digo que me ensinaram o valor do estudo, o valor do trabalho, os valores de vida, né, de ética, de dedicação, de humanização, de respeito com o próximo. Isso, para mim, ao longo da minha carreira foi muito forte. E que me ensinaram também que, independente das dificuldades, ter sempre coragem e ousadia. Eu me formei, sou mineira, me formei na Universidade Federal de Ouro Preto e recém-formada fui para Brasília. Não conhecia ninguém, mas tive ali uma oportunidade de fazer minha carreira e minha vida, e muito do que me deu coragem, né, para ir para fazer começar uma nova vida ali, foi muito dessa base que eu tive do meu pai e da minha mãe. E uma outra grande referência é da minha vida profissional, que é a doutora Janete e a doutora Sandra, que são as duas sócias, né, e fundadoras do SEIB. E aí são, sem dúvida alguma, os meus grandes exemplos de vida profissional, de carreira, de negócio, a visão empresária, a visão empreendedora, né, de novo, de coragem, de ousadia, de disciplina, né, de muito foco no estudo, no aprendizado, no crescimento, mas sempre um crescimento respeitando, né, todos que estão à volta. Então, isso foi muito forte para mim. E como referências de mulheres também, né, de mulheres que empreenderam, criaram um grande negócio. O SEIB completou esse ano 42 anos de fundação, e que sempre fizeram isso também cuidando das suas famílias, criando seus filhos. Então, isso para mim também é uma referência muito forte de mulher. Muito bem, nós recebemos aqui neste bloco do Show Business a Lídia Abdala, CEO do grupo SEIB. Lídia, obrigado pela presença mais uma vez aqui no nosso estúdio. Obrigada, Bruno, um grande prazer. E olha, o Show Business
vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.